Jó 19. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes contra mim, vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade me devíeis dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento tu responderá por mim. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas são de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam e dirão: onde está como um sonho? Onde está como um sonho? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu
jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda, e os seus ossos estão cheios do vigor, sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e o não deixe, antes o retenha o seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las há. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá. Língua de víbora o matará. Não verá as correntes dos rios e os ribeiros de mel e manteiga. Destruirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança não cessará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável, sendo plena a sua abastança. Estará angustiado toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá o seu fel. E haverá sobre ele assombros, toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogão não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira. Todos se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Essa é a herança que Deus lhe reserva. Jó 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto possível de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles, perante a sua face e os seus renovos, perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamborim, e a harpa alegra ao som das flautas. Na posteridade gasta os seus dias, e no momento descem a sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles, esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque como são a palha diante do vento, e como a tragana que arrebata o redemoinho, Deus guarda a sua violência para os filhos deles,
e aos ímpios dá o pago, para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso, porque para prazer teria na sua casa, depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses. Porventura a Deus se ensinaria ciência a ele que julga os excelsos? Morre na força, na sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tucanos. E outros morrem, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que justamente me fazem violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que estava o ímpio? Porventura, ou o não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis a seus irmãos, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, levado à sepultura, o vigia no túmulo, Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis, como, pois, os consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade.